Pessoal, mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural. Aqui em Lagoinha dos Cágados, tenho o prazer aqui de visitar a dona Madalena, filha do seu Manel Cigano, criador dessa comunidade. E aí ela vai contar um pouquinho da história dela. A senhora nasceu aqui mesmo nessa comunidade? Foi, nasci ali, Lá onde é a igreja. onde é a igreja católica. A casa de meus pais era lá. Aí como era o nome do seu pai? Falei o nome dele completo aí, como era o nome? Mané Francisco Cavalcante. Cavalcante, né? É. E a sua mãe, como era o nome? Teodora Cavalcante da Silva. Ele teve quantos filhos, seu Manel Cigano? Ao todo, são quantos filhos? Bom, os que se criaram foi 5. Era Maria, mais velha que eu. Madalena, Silveira, Marco, José. Teve uns que nasceram. Teve um menino homem que nasceu com 7 anos, morreu. Tinha uma já se pondo moça. Que era mais nova do que eu, mais velha que a Silveira. Aí adoeceu, um caroço no olho. Um caroço no olho, ficou. E assim, quando o dia amanhecia lá no meio do sol. Tá fazendo aí, Santinho? Um frio. Aí mãe disse, Manele, pega essa menina e leva para Pico da Cunha. Levou no médico. Quem era o médico naquela época? Os médicos de antigamente eram o doutor Aristides, doutor Humberto, não era? É doutor Humberto, não sei se era o doutor Humberto nesse tempo. Ou se for doutor Aristides. Eram os médicos mais velhos que tinha lá. Só né? eram esses 2 médicos que tinha lá. Pegaram aqui uns animais, nós montamos nos animais e viajamos. Pico da O Cunha. transporte era o lombo de um burro, né? Era. Eu tinha o meu, como eu falei, o Manebolo, que morava ali perto, vizinho. Montou num burro, me botou na garupa. Agora eu quero saber por que chamava Mané Bolo. Ele fazia bolo ou comia bastante Não sei bolo? por que era que chamava Manebolo. E aí levaram para Euclides da Cunha, mas lá... Levaram, saímos daqui de tarde. Levamos. Quando nós chegamos perto, você viu o martelo, tá. Chegamos lá, estavam fazendo caixão. Olha, coisa, né? A sua mãe, a senhora falou que sua mãe, ela tinha uma função que ela fazia para ajudar nas despesas da casa. Qual era essa função que ela fazia para... O trabalho dela só era fazer a esteira. Ela buscava a palha de que? Do licrizeiro? Do licrizeiro, nós ia para o mato, tirava a palha do licrizeiro, a pindoba mais nova. Aquela parte do olho mesmo, Sim. né? Mas arrancava o olho ou cortava? Tirava, puxava, arrancava. E quando arrancava, não matava o pé do licrizeiro, não? Não. Ele sobrevivia, sim? Chegava em casa, nós tirava as pindobas e botava no sol para secar. Tirava aquele talozinho, né? Quando secava, tirava aquele talo. E ela sentava. E o povo mandava, pediam a ela para fazer. E ela fazia esteira. Costurava as esteiras, faziam aqueles sacos. Botavam feijão, botavam farinha, botavam milho. O povo não deixava ela quietar de jeito nenhum. Fazia um produto para colocar, armazenar alimento, né? Era. Mas ela fazia o bocapio também? Não. Tem aquele bocapio, né? Não. E aquele talozinho da pindoba? Não servia para nada mais? Só servia barrer o chão, barrer o terreiro. Fazia vassoura? Sim, fazia vassoura. E também ela vendia esteira, né? Fazia as esteiras e vendia. E tem muitos que pegava aqueles papelzinhos de bala, né? Para enfeitar, estava tecendo a esteira. Eu aprendi a tecer aquilo ali, depois esqueci, né? E colocava aqueles enfeitezinhos para ficar bonito, né? Principalmente no bocapio, né? Bocapio também eles faziam esses enfeites, né? Era. Mas ela não fazia essas coisas não. Aí ela fazia esteira, mas fazia vassoura não também, para vender não, né? Não, a vassoura não vendia não. Vendia não, né? Nós pegávamos, ia barrer o terreiro E seu Manel Cigano, qual era a função dele? Ele fazia o quê? Sua mãe fazia esse trabalho. E ele fazia o quê? Trabalhava em quê? Trabalhava na roça.
trabalhava na roça e ia atrás dos bichos no mato. Aí tinha uma pequena propriedade, mas o resto era só no mato, né? As criações. Era. Era criação de quê? De cabra, bode? Era cabra, era ovelha, era porco. Porco, tudo solto. Tudo solto no mato. E como era que achava esses animais depois, assim? Tinha um jeito de chamar para eles virem? Eu não sei. Ele saía de casa de manhã, quando vinha chegar era de tarde. Chegava com rebanho. Sim. Olha, tinha tempo que vinha um homem do Coité atrás de porco. Tem o tempo, não era o mês. Aí naquele mês ia um pau mato matar. Aí andava no mato, achava os porcos, matava, trazia. Quando chegava aqui, preparava as carnes e tudo, vinha este homem de lá do Coité, chegava, pegava. Levava, né? E levava. A carne já salgada, né? Era. Colocava sal, né? Sim, nós pisava o pilão. Pisava o sal no pilão. O sal era grosso, era? Era. E casa de farinha aqui tinha? Casa de farinha? Tinha. Comunidade. Tinha quantas casas de farinha aqui? Tinha uma casa de farinha para colar, onde eu morava era para colar. Quando foi depois, meu pai fez um aqui. Plantava muito mandioca aqui, né? Plantava. Todo mundo plantava mandioca. E como eram as casas de farinha naquela época? Faziam aqueles fornos para fazer a farinha. Torrar a massa, né? Sim. E aí agora tinha umas rodas. Não era motor, não, era? Não. Era uma roda que Aquelas rodas eram grandes. Tinha dois. E aí era um de um lado e do outro rodando aquela roda. Que era para relar a mandioca. Quando acabava de relar, pegava, botava lá numa prensa. Quando acabava, botava uma tampa aqui em cima. Quando acabava, pegava um pau, botava aqui em cima. E aí agora tinha o lugar de apertar. Era a prensa. Sim. Aí agora botava o lugar de apertar e ia apertando. Para tirar até a enxugar. Água, né? Até enxugar. Quando enxugava, tirava a massa. Botava lá, nós ia peneirando na Arupemba. E aí a água que era parada tinha uma massazinha. Como era o nome da massa? Tinha. Como era o nome da massa? Ali, aquela massa, juntava, fazia aquela tapioca, né? Aquela tapioca. E a tapioca agora nós botava dentro da massa, fazia os beijos. Eu conversando com a professora Maria, aí no final, dia de sábado, a recompensa de quem trabalhava na casa de farinha, porque era um trabalho voluntário, era de graça, né? Mas não saía nem tão de graça assim, porque tinha que essa recompensa da tapioca, né? A mulherada tirava a tapioca para fazer o beiju dia de sábado. Era. Era um beiju gostoso danado, né? Era. É o melhor beiju que existe. É o de casa de farinha, Enfim, não existe aí outro. agora foi indo, e a coisa foi rendendo, e a civilidade fomentando, depois ele comprou o motor. Aí veio o motor, né? Facilitou mais para os botou coitados. na casa de farinha. O ruim é só o barulho, né? Porque aí com aquela roda não fazia tanto barulho, né? Não. Agora o motor. Pois aí agora botou aquele motor na casa de farinha. Aí agora ninguém ia mais rodar na roda. Que o motor agora é quem trabalhava. Tinha que cozinhar as panelas desse tamanho assim, olha. Eita. Cozinhando o bom da casa de farinha também era comida, do né? meu povo. Carne de porco. É carne de porco? Eita, delícia. Era. Comer com farinha nova, né? Era. Mas era carne de porco, vige, mas o povo gostava muito. Eu também adorava quando eu visitava. Agora hoje quando eu falo em carne de porco, me arropeio toda. Eita. Enfim, que quando foi depois ele chegou. Ficou por ali. Eu disse, oxente, pai, não veio tomar café, não? E cadê? Tá falando do seu Manuel. Procurei. Não achei. Ele na casa de farinha. Arrodeei assim. Quando arrodeei a cerca assim na casa de farinha, estava lá deitado na beira da cerca. Pai, tá doente? Menina, me deu uma dor. Me deu uma dor aqui de um lado, menina. Uma dor aqui do lado e tô sanguentar. E agora, pai, não vai comer, não? Não aguento, não. Tem que levar pro médico.
Cadê o carro para levar? E agora aí, quem é que vai? Aquela época. Se a casa de farinha, eu quem estava na casa de farinha, aí tem uma companheira ali, uma amiga ali perto, diz, vá que eu fico aqui. Aí eu fui para casa, cheguei em casa, me arrumei. Quando cheguei aqui, tinha um aqui que tem um carro, uma caminhoneta. Olha. Aí pegou Bom que tem um carro, né? na caminhoneta e jogou, viajou. Quando chegamos no algodão, a caminhoneta deu ali um defeitozinho, ele parou. E o pai desceu, entrou assim. Diz, menina, tô aqui em pé, espremendo para mijar e o mijo não sai. E agora fica só enchendo a barriga, parece que vai para o carro. Eu cuidar com isso. Euclides da Cunha. Chegamos lá, foi lá no doutor Estilo, chegou lá. Ajeitou. Ele ajeitou, examinou. A doença dele precisa operar. A doença dele é vulvo. Volvo? É vulvo. É Volvo. É vulvo. E tem que operar. Quando foi de manhã, ele pegou, levou lá para Apendicite, né? É. lá para a mesa da operação. E lá ficou quando foi meio-dia. Saiu para fora. Se ele fizer cocô durante o dia, ele está escapo. E anoitecendo, o médico chegou ali e disse, se a coisa aumentar, vão lá me chamar. E a coisa ficou ali, e ele só dizendo, tá aumentando. Aí nós fomos lá, chamei a enfermeira, fomos lá, chegamos lá, o médico veio, chegou. Examinou, quando acabou, colocou-se. O aparelho ficou-se. O médico voltou para trás. Quando foi depois, ele disse, eu vou tirar isto, que isto não está valendo de nada. Pegou, arrancou, jogou para lá. Depois, meu marido chegou. Disse, se você quiser ver seu pai, vá lá. Aí agora eu me levantei, fui lá, cheguei lá. Aí agora estava quietinho, só respirando. Quando foi 3 horas da manhã, apitou. Morreu. Foi. Morreu no hospital lá em Euclides da Cunha. Foi. Seu Manel Cigano. Sim, Mané Cigano, morreu lá. Então, No hospital doutor Estica. aí a senhora, com suas irmãs, ajudava também sua mãe a buscar a pindoba, né? Na roça. Ela andava mais nós. Ela andava mais nós. Sabia tecer também a senhora? Sabia. Entendeu? Sabia. E o caruá que tinha também naquela região? Tem muito caruá aqui na região? Olha, quando o dia amanhecia, nós fazia café. Ou às vezes torrava pipoca. Botava na cuia e saía comendo. Para ir para o tirar caruá. O caruá era para quê? Para vender? Sim, fazia corda. Fazia corda. Quem fazia corda? Quem era... Nós, Vocês mesmo faziam corda? ela também fazia. Aí tirava cravata, chegava, machucava, botava no solo para secar. Quando é no outro dia, amanhecer, de tudo, nós se levantava e ia fazer as cordas. Fazia aqui as cordas, fazia cabresto, Peia. para botar nos animais. Colocava aquela, fazia as peias também. Sim. Fazia as cordas e os cabrestos. Quando já tinha um lote, pai botava em cima do animal e ia vendendo tucano. Vendia tudo lá em Tucano. Mas não ia para a feira de Quijingue também, não? De Não, algodões? não, vendia no tucano. Tucano, né? E assim, nós viveram do trabalho. E as frentes de trabalho que tinha aqui antigamente, que era Denoc, que trabalhava também para limpar tanque, essas coisas assim. Participou de limpeza de tanque, frente de serviço, que o pessoal chamava. Bom, quem tinha seu tanque, ia limpar seu tanque. Era, né? É. Aí usava aquele feito de madeira, né? Tinha aquela gamelinha, Tem a gamela, que é feito de madeira, né? Era. E tem o tal do banguê, né? não tinha banguê, não. Tinha não? Não,
Era Gamela mesmo. nas gamelas. Limpava, arrastava de enxada, botava nas gamelas, botava na cabeça. Olha. E naquele tempo os tanques eram sempre limpinhos, não, era tudo manual, não tinha máquina, não era? Ia botar lá em cima. Até quando limpava o tanque. Que quando, por exemplo, quando secava, assim que secava, que o barro secava ali, né, aquela lama, já para a próxima chuva o tanque tinha que estar limpo, não era? Era. E naquela época a família era grande, ia lá ajudar o pai, não era? O pai, a mãe, que ia tudo junto, né? Pai trabalhava, mas nós, só os filhos. Só os filhos mesmo, Só né? os filhos. É. Foi quando foi depois a coisa fomentando, a civilidade fomentando, a facilidade fomentando, jogaram as gamelas para lá, aí agora foi fazer banguê. Banguê. O banguê já era modernidade, era uma tecnologia diferente, né? Era. Tinha que ser duas pessoas para levar, a gamela era só uma, né? Era duas pessoas. Gamela, quem queria mais encher gamela de barro, botar na E cabeça? a civilidade de hoje é no dia de hoje, Olha, não é? A juventude de hoje, né? Como é que tá? Eita! Falou da renda, mas ela fazia renda. quando eu morava, A senhora fazia renda, era? fazia. Como é assim, a renda é com o quê? Com tecido de algodão? Era fazer, tinha os birros de fazer fazer a almofada, e agora aí fazia as rendas, vendia, mas o povo atentava, Era. mandando fazer. Porque naquele tempo se utilizava muito essas coisas, né? De renda. Era. A renda, a pessoa usava a renda para fazer o quê? Botava nas camisas, Camisas. botava na roda. Nas náguas, né? Sim. Na nágua. Era, Antigamente era. as mulheres usavam nágua, né? Hoje não usa Usava. mais não, né? Vai cuidar. Essas mocinhas de hoje não sabem o que é nágua, não. Hoje anda pelada. Não, as mocinhas de hoje não sabem o que é nágua, não. Se for falar, o que é nada. nágua? Que nada, rapaz. O Olha, que é cirola, não sabe? olha, Tecia renda. mais para trás, A trás. senhora fazia rede também? Fazia. Tinha o Tinha né, o tear, né? Os tear, né? Os tiar. É. Depois a mãe fazia, botava a rede, armava os tiar e nós botava a rede. E ela tecia e nós tecia também. Eu aprendi a fazer aquilo ali também. Até quando eu casei, que fui para minha casa, eu ainda fazia também. Fazia as redes para vender onde? Aqui mesmo na região? Era. Era de encomenda, né? Mas era de encomenda. O povo já encomendava. Quantos dias para fazer uma rede? Olha, média? é um lote de dia. Primeiro tem que fazer todo um processo de esticar os fios, né? Era, Depois todo. montar no tiar. Às vezes comprava os novelos na rua. Quando chegava em casa tem que enganchar Era. no gancho. E aí agora trouxe o fio todinho. Um por um. Todinho. Até quando acabava, e agora ia botar na. Fazer. E muita gente, que até hoje tem pessoas que fazem, né? Tem os tiar. Tem. Na região de Poço Dantas mesmo, ali, as irmãs do meu amigo Peixinho, que é parceiro do canal. Aí no Cari... Elas fazem rede ainda com essa, né? Aí no manual. Cariacá tem pessoas que tecem rede ainda. E tem muita gente que não valoriza, né? Agora Porque aqui não. Porque a melhor rede que eu acho é essas feitas no tiar. Essas que Aqui vem não. no meio da rua aí, que é feita de pano, aquela ali não aguenta um cotovelo, a pessoa cai embaixo, né? E essas outras não, é bem forte mesmo, é resistente, né? É. Aí a senhora fazia essas redes, fazia de todo tamanho. Fazia. Tinha as pequenas, tinha as médias e tinha as grandonas, né? Fazia, olha, nós plantava algodão. Quando era o tempo de botar o algodão, nós ia, tirava o algodão. Quando acabava, nós escaroçava, tirava o caroço. Quando acabava, já tinha os travesseiros assim, de bater o algodão. Nós ia chegar, trazia já com cacetinho, batia o algodão, até quando fazia aquelas... E aí o algodão era para fazer os fios, né? Sim, aí agora ia apertando assim, tirando, quando acabava, botava no gancho. E é para fazer o fio, né? Sim, ia fazer o filho. Era um pouco dificultoso, né? Mas é como eu digo, as pessoas hoje não valorizam um trabalho desse, né?
não é? Tem ninguém depressivo. É, Tudo ocupado. tudo ocupado com coisas que não tem nada a ver, não é? Coisas Fazer nada. mirabolantes aí que fazem destruir a pessoa. Ninguém quer mais fazer nada assim que É vá como eu estou construir, né? dizendo. Eu me criei, nunca passei perto de uma escola. O meu trabalho era trabalhar. Trabalhar na roça, trabalhar no mato, trabalhar fazendo esteira, tecendo A rede. senhora tem quantos anos hoje? Hoje, Está com quantos anos hoje? 98. 98? Então a senhora lembra, né, ainda do tempo quando o Lampião passou aqui nessa região? E o tanto que nós corremos. Tinha medo, era? Tinha medo do Lampião, era? O tanto que nós, Mas o Lampião era tão manso. corremos aqui para esconder nós. Era? Era. Esses pés de serra aí. Sim. Era mesmo. Fez um rancho para colar, fez outro para colar. É. Quando pensa que não, a notícia, O Lampião tá na área. o Lampião, quando falava no Lampião, ele pegava nós e ia botar lá no rancho. Escondia. Já escondia no mato. Porque era assim, Lampião, tem os cabos de Lampião, todas as cangaceiras que entraram no bando Lampião, foi porque elas foram levadas quase que na marra, né? Um cangaceiro se apaixonava e tinha que ir, não tinha futuro. Né? Aí depois elas acabavam, né, se envolvendo com cangaceiro, se apaixonando, mas primeiro era levada na marra. Então por isso que seu pai fazia o quê? Escondia para os cangaceiros não Ele levar. escondia. teve uma vez que quando pensei que não, meu tio chegou ali. Aí contaram que parecia que era um lampião que ia passando, que vinha passando acolá. Aí pai pegou nós, quando acabou, foi botar acolá no rancho, e o meu tio ali, um manibolo, que era vizinho, pegou, tomei a família e entramos tudo. Foram pro mato. Foram para o mato, chegou lá, botaram no rancho e voltaram. E eles voltaram para trás. E para vir de lá, é porque alguém diz, não, já está tudo calmo, pode voltarem. Tem Aí agora- alguém para falar isso. Aí agora eles voltaram para trás, vieram escutar. Ah, Aí agora foram para colar assim, e vinha um caminho aqui, aí passava para colar e ia pouquinho. Aí eles foram lá para a beira do caminho. E lá ficaram. sondando para ver E se... lá ficaram quando pensa que não. Passou umas pessoas, Tropeiro. uns homens com a mulher na garupa. Ah, E passaram. Aí quando pensa que não, levei uns homens atrás, montados nos cavalos, por riba de tudo, atrás. olha. Aí correram, quando chegaram lá, numa lagoa que tem ali, alcançaram. Quando alcançaram, tinha sido uma filha que tinham tomado, que tinham pegado, tinham carregado. Aí eles correram, alcançaram, tomaram a frente, tomaram a moça, voltaram com ela para trás. Tá vendo? E o levando. Aí, e pai estava ali, mas meu tio. Quando eles voltaram de lá para cá, contaram a história, aí agora eles foram, chegaram lá, pegaram nós lá no rancho e trouxeram. Então, dona Madalena, foi um prazer bater esse papo com a senhora, conhecer a história da sua família, do seu pai, a sua história. Foi um prazer, viu? Mas E assim finalizamos mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural. Se inscreva, comente no nosso vídeo, compartilhe também, certo? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigado.